Vamos aguardar mais 3 minutinhos só, a gente já entra.
Boa noite a todos. Estamos aqui iniciando hoje o nosso último encontro do nosso evento primeiro regularizando aqui, um evento que trata sobre a regularização fundiária, as práticas, né, e bastante conteúdo. E hoje, para finalizar o nosso evento, os nossos encontros, nós vamos participar aqui, nós temos o convidado doutor José Arimateia, doutor Valdiran Cassimiro e mestre Gabriel Siqueira, que já conheço há algum tempo. O doutor Arimateia é vice-presidente do Instituto Registradores de Imóveis do Brasil, é um amigo aqui de Mato Grosso, já foi presidente da Noreg aqui do estado de Mato Grosso, já tem algum tempo, nós nos conhecemos há algum tempo, um grande incentivador de todos nós a estudar, conhecer mais sobre regularização fundiária, sobre registro notarial e registral. E doutor Valdiran Cassimiro, que é presidente da Noreg, do estado de Tocantins, também registrador de imóveis, é um grande companheiro aí, está vindo participar pela primeira vez, eu agradeço muito a participação e o convite. E o Gabriel, que é o nosso convidado, nosso não, do doutor Arimateia, ele de pronto falou, Helder, eu vou levar o convidado, falei, a casa é sua, todos nós aqui. Gabriel é bacharel em gestão ambiental e mestre em desenvolvimento econômico pela Universidade de Campinas, Unicamp. Nós vamos tratar hoje sobre a importância do registro de imóveis na organização cadastral e fundiária no Brasil. Será uma conversa, nós não temos aqui tantas formalidades, e é a homenagem aqui ao nosso site, Regularização Fundiária MT, que completa um ano. Então, nós vamos começar, não tenho tantas formalidades, como vocês já têm participado dos nossos programas, e aqui os nossos convidados, a qualquer momento, podem participar também, fazer perguntas, e aqueles que estão aí nos assistindo, nos ouvindo, pode fazer suas perguntas pelo chat. Eu agradeço a todos, e Arimateia, doutor Valdiran, Gabriel, sejam bem-vindos, tá? Mas esse encontro vai ficar hoje, nós estamos aqui ao vivo, eu creio que, acho que a questão dos e-mails aqui deu uma falha, mas daqui a pouco o pessoal vai chegando e a gente tinha marcado o horário e vamos começar. A princípio, nós vamos começar com a Arimateia, fará uma apresentação, vou colocar aqui, e depois a gente vai debatendo entre nós mesmos aqui. Muito obrigado a todos. Arimateia, pode abrir o seu Ok, fone, perfeito. Eu só para confirmar inicio essa sua agradecendo. apresentação, que, Ok, a princípio, perfeito. nós vamos fazer aqui. Perfeito, Helder, muito obrigado. Eu inicio agradecendo a Deus pelo privilégio de estar entre vocês, Gabriel e Valdiran, você, meus grandes amigos, companheiros de longa data. Eu cumprimento a todos na sua pessoa, os nossos colegas que estão nos assistindo e as pessoas também que se inscreveram ou estão acessando neste momento. Só um minutinho, que eu parabenizo. não estou tendo o seu retorno aqui. Só um minuto, por favor. Só um minuto, por favor. Vocês estão me ouvindo? Estamos? Sim. Sim. Arimateia, pode dar continuidade, que eu vou consertar aqui o som, tá? Ok, Helder, eu parabenizo pelo primeiro ano do seu site, que tem abrigado artigos de todos nós e também de todos aqueles que o procura para este fim.
Nós temos a apresentar, conforme sumário, alguns itens, mas que nós o faremos de forma rápida para que tenhamos aí esse pontapé inicial, objetivando trabalharmos mais um debate do que propriamente a apresentação formal de algo que nós tanto sonhamos. Ok? Então, vamos seguindo, por favor, Helder, compartilhe aí a parte que nós temos a iniciar. Tá, ok, agora eu estou ouvindo slide. perfeito. Perfeito. A importância do registro de imóveis na organização cadastral e fundiária do Brasil. Com o Gabriel, lá na Unicamp, nós sempre tratamos desse assunto, que é a menina dos olhos do professor Bastian Raymond, registro jurídico e cadastro territorial. E aqui a importância dos registradores ou do registro de imóveis nesse contexto. Prossiga, Helder, por favor. Adiante. Adelante. Perfeito. Vamos lá, num primeiro instante, só para contextualizar, para que serve o notário e o registrador. O doutrinador Moacir Amaral dos Santos, ele conceitua notários como sendo uma denominação de origem canônica usada por franceses e italianos. No Brasil, também denominados como sendo tabeliães de notas. É comum a pessoa chegar no cartório aqui no interior e dizer: eu quero falar com o senhor tabelião, né? Eu digo: está falando com ele, né? Quero falar com o senhor Rui Barbosa, que é meu pai, já falecido, porque o cartório é Rui Barbosa, está falando com ele. Então, você tem que atender de acordo com o usuário, né? Não há nenhuma bronca com relação a isso. Tá? Essa é uma outra mais engraçada, né? Em Colorado do Oeste, eu inventei de colocar na placa, né, Bel, José de Arimateia Barbosa. Então, chegava o Luizinho, que era vizinho lá, e dizia: ali é o cartório do doutor Bel, né? Chegava eu para tomar o café lá na mercearia do Luizinho, vinha logo ele apresentar: esse aqui é o doutor Bel, né? Poxa, falando com ele, né? Então, são coisas assim da nossa atividade. Ontem eu vi o Helder com dois colegas do Maranhão, né, falando dessas questões. E sem contar o escambo que a gente fazia na chegada, Rondônia, ninguém cuidava de registrar, nada. Então, se não fosse através do escambo, a gente não teria o que temos lá hoje de atos de lavratura, de escritura, de registro. E a época era uma vaca, um bezerro, era coisa mais ou menos assim. 6 meses eu fiquei sem lavrar uma escritura, se eu não tivesse atuado dessa forma, para atender realmente a demanda. Brincadeiras à parte, mas verdades aconteceram, né? E acredito que nesse Brasil, que muitos não conhecem, ainda existe isso aí, certo? É bom que a gente vá ao encontro desses pequenos colegas registradores do Brasil, para que a gente a eles dê o suporte que precisam. É muito comum ouvirmos de grandes colegas de cartórios muito grandes, rentáveis, né, que não conhecem essa realidade que só nós aqui da Amazônia conhecemos. E lá no interior de Minas, eu sou mineiro, a gente sabe que tem isso também, né? São Paulo tem, vários outros lugares. Não é privilégio só de amazonense, não. Então, a nós, registradores, compete conhecer todos os pormenores dos atos registrais, objetivando praticá-los de forma perfeita e empregando, para tanto, a melhor técnica que ao seu alcance estiver. E todos nós, eu digo todos nós, registradores desse Brasil varonil. A importância do notário e do registrador, e aí nós estamos a falar de duas atividades distintas, né? O Valdiran tem uma máxima quando diz que nós deveríamos ter concursos isolados para notário e para registradores, né? E, a bem da verdade, temos aí uma miscelânea danada, onde se tem notários e registradores
respondendo por tabelionato de notas, né? Há realmente um barulho muito grande. No Brasil, nós ainda temos cartórios com serventia única, onde a pessoa é notário e é registrador. E é uma realidade nacional. Se busca muito equacionar isso aí, mas a gente sabe que é muito difícil. Num cartório distante do interior do nosso país, a sobrevivência desse profissional, se não for através de um cartório único, ele não terá sobrevivência. Claro que isso é uma discussão que está em trâmite, né, no grupo de colegas, notários e registradores, mas que vai durar por muito tempo. A propósito, em Mato Grosso nós temos notários e registradores na capital do estado. No Rio de Janeiro, na maioria das cidades, ainda existem. Em Minas Gerais, não. Mas tem outros lugares que ainda permanecem essa prática. Para se ter uma ideia, o registrador tem a atribuição de conferir aquilo que vem do notário, ou seja, para que aquele título tenha acesso ao fólio registral. O que se registra, para que fique claro, é o direito real contido naquele título, e não o título, porque tem o cartório de títulos e documentos que registra papéis. Então, há uma confusão ainda grande de se registrar documentos, registrar papéis, e não direitos reais. Um cuida de registrar papel, poderia ser bem trabalhado com blockchain e tudo, o Valdiran conhece bem essa história, isso no títulos e documentos. Mas no registro de imóveis, ainda paira a dúvida se essa aplicabilidade do blockchain poderia acontecer, considerando o trabalho do registrador, da qualificação registral e outros pormenores que acredito que massivamente não seria possível proceder esse registro. Vemos aí a definição de um doutrinador, magistrado de São Paulo, né? A importância do notariado e do registro, notadamente no Brasil, né? Ele serve à boa-fé dos negócios, à estabilidade e segurança das convenções, à publicidade dos atos, dos fatos, o rechaço da fraude e a garantia da validade e eficácia de todas as trocas de comércio humano. Sem o notário e o registrador, num país de dimensões continentais como o nosso, onde sabemos que a aplicabilidade da lei ela deixa a desejar, em muitos casos, partindo aí de decisões várias aí dos nossos tribunais, né? E como tem tribunal nisso aí, a gente sabe que seria um caos, caso não houvesse o registrador e o notário para tentar barrar essas fraudes. E aí eu sempre brincava com o Bárcia, quando o conheci, ele sempre falava da desnecessidade do registro, do cadastro, era isso. A nossa chegada foi mais ou menos aí, mostrando a importância do registro em todas essas situações. Até que um belo dia nós nos tornamos amigos, de tanto divergir, né? Eu, às vezes, com o Valdiran, sempre a gente fala, a gente tem que ter essas pessoas que batem de frente com a gente para a gente crescer, para que a gente possa mostrar a importância. Hoje nós somos até membros do Instituto de Governança de Terra, coordenado pelo Bárcia. Olha para você ver, é privilégio para pouca gente. Desculpe aí, Gabriel, a revelação de como começou essa aproximação há 10 ou mais anos. A missão do notário e registrador, né, na prevenção de litígios, né, na atuação aí como promotor da paz social. Então, essa é uma atribuição, notadamente no interior desse grande país. Meu pai foi tabelião de notas e oficial do registro civil, e tudo passava lá pelo distrito onde era o titular. Isso há 60 anos atrás. Eu, menino ainda, recordo. Vamos lá no senhor Rui que a gente resolve esse problema. E qualquer problema que fosse lá, casamento, ficava viúvo, tinha noiva, arrumava, era resolvido, né? Então, eu estou colocando aqui o que faz um tabelião no interior desse país. As especialidades, né, do registro e dos notários, nós temos aí a figura do registro civil das pessoas naturais, é onde se faz os casamentos, né, o nascimento, casamento e óbito. Né? Nós temos o registro civil das pessoas jurídicas, que muito se equipara hoje às juntas comerciais, né, que tenta, inclusive, absorver algum desses nossos serviços. O registro de imóveis e o registro de documento, eles estão sempre juntos. O primeiro cuida do registro dos direitos reais
e das garantias, e o outro de papéis, de documentos. Então, o primeiro é o que exerce essa atividade aqui no Mato Grosso. O primeiro ofício em Mato Grosso, no interior, ele acumula o registro de imóveis e o registro de títulos e documentos, o que não é comum em grande parte do país, onde tem especificamente um e o outro cartório. O tabelionato de notas e o tabelionato de protestos são regidos por leis especiais, distintas, e quase sempre, no interior, eles estão também anexados. Aqui no Mato Grosso, o segundo ofício ele comporta o tabelionato de notas, tabelionato de protesto, registro civil das pessoas naturais e pessoas jurídicas. O Conselho Nacional de Justiça é o órgão máximo administrativo do Poder Judiciário brasileiro. Ele constatou, através de um provimento 8081, que 4.964 é o número das serventias notariais registradas de todo o Brasil. Desse total, 5.565 deverão ser submetidos a concurso público. E vem acontecendo, em razão de declaração de vacância, de morte, renúncia, aposentadoria, perda da delegação por processos administrativos. O registro de imóveis no país, hoje, tem em todo o país, em todas as comarcas, e, em caso de alguns estados, também nos municípios, um total de 3.500 cartórios de registro de imóveis. Os demais são distribuídos pelas especialidades que nós relatamos anteriormente. Auxiliares da Justiça. Nós éramos, então, até antes da Constituição, assim denominados, né, como serventuários da Justiça, ou servidores do foro extrajudicial, integrava como auxiliares da Justiça. Com a Constituição, nós nos tornamos uma atividade atípica, né? Nós submetemos a concurso público, fiscalizado pelo Poder Judiciário, exercemos uma atividade privada com uma responsabilidade civil, diferente de outros funcionários públicos, que responde o município, ao Estado, à União. Nós respondemos com o nosso patrimônio, que é declarado indisponível caso a gente cometa qualquer deslize. Então, vê-se que a nossa responsabilidade civil ela nos obriga a não errar, notadamente quando agimos com dolo, né? Em razão da nossa atividade. E aí respondemos civil, penal, administrativamente, etc. Outros não. A história do registro de imóveis no Brasil e do notariado ele se confunde com o Tratado das Tordesilhas, né? Quando se dividiu esse imenso país em dois, esse imenso mundo, né? Em dois países, né? A Portugal e a Espanha, né? E, naquela época, num golpe de mestre, fizeram com que tivéssemos aí uma burla, ou seja, uma grilagem de 270% do nosso território, quando avançou-se, né, através das entradas e bandeiras, ou pelas entradas e bandeiras, 270% daquele território brasileiro, que era, então, bem menor. E os portugueses foram levando, e a Espanha acabou se curvando diante disso. Então, hoje temos aí esses 8 milhões e tantos quilômetros quadrados, né, que tem aí 2/3, né, de grilagem. Né? Então, quando se fala em grilagem, realmente é bom a gente pensar como é que nasceu o nosso país. Prossiga. Já começou algum problema de cadastro aí, né, Gabriel? Perfeitamente. Começou alguma coisa aí. Tinham tudo para fazer certo na época, né? Os navegantes, né, tinham, né, aparelhos próprios para poder fazer com que não tivéssemos essas famosas sesmarias, né, essas concessões de sesmaria que o Valdiran traz aí depois aí um histórico lá do Tocantins, onde está se buscando resolver. Há um lirismo muito grande em torno disso e que nós precisamos, principalmente aqui no Mato Grosso, de colocar fim a essa
a essa demanda. Eu não sei se valeria a pena uma intervenção já do Valdirão, do Gabriel aí, porque eu acho que tem começo de conversa aí. Fique à vontade, pode participar. Como é que está? Nós estamos aparecendo a todos ou somente o Arimaté? Não estou acompanhando. Todos. Estamos todos aparecendo. Está aparecendo aqui a apresentação dele aqui. Bom, mas nossas vozes estão saindo também lá, então, junto com a Dorimaté, certo? Para os nossos ouvintes. Se está, vamos lá, Arimaté. Essa questão da regularização fundiária, cadastro e os problemas fundiários no Tocantins, eu vou agora trazer uma frase aqui até de um juiz aqui do Tocantins, Océlio Nobre, que sempre fala que o Tocantins é uma imensa invasão, uma imensa ocupação, e eu sei que não distou de alguns outros estados. Nós temos problemas de falta de registro ou de registro irregular, registro que depois o Estado resolveu também não aceitar como válido. Então, tem todos esses problemas aí que precisa ser passado, mas eu não sei se o Gabriel quer complementar alguma coisa especificamente questão do cadastro, e se caso não queira, o Arimatea quer retomar para depois eu entrar nesse tema. Não, vamos deixar a discussão acontecendo, podem seguir. Quando for para fazer uma intervenção, eu espero o doutor Arimatea terminar a apresentação dele. Obrigado. Então, também vou esperar o Arimatea finalizar aí para eu entrar em alguns pormenores, né, a esse respeito. Tranquilo. O seu áudio está desligado, Arimatea. O seu microfone está desligado. Ok, Helder, prossiga, por favor. Arimatea, eu creio que está contigo a palavra. Não, perfeito, Helder. Prossiga, Helder. Helder? Arimatea, eu acho que está contigo a palavra. Não está passando aqui. Na minha tela está passando, mas para vocês não está. Só um minuto. Vamos abrir aqui de novo. Estão vendo a tela agora? Sim. Estão visualizando? Arimatea, seu microfone está fechado. Ok, Helder. Prossiga, Helder. Eu estou Foi e tentando voltou, aqui. Helder. Aí, Estava apareceu transmitindo agora. normalmente. Está normal. Está vendo a Igreja Católica? Ok, perfeito. Então, é nessa parte aí. Então, a partir de 1891, não vamos aqui cuidar de toda a história, mas só mostrar aí que só em 1890, é que o Estado ele desvinculou da Igreja, certo? Sob o aspecto jurídico, e gradativamente passa a legislar amparado nas ordenações do reino, consolidando-se o registro público somente em 1917, com a entrada em vigor do Código Civil brasileiro. O registro eletrônico, aí dando um salto de lá para cá, tivemos registro
manual, depois datilografado, em folha solta, que também todas essas fases do registro imobiliário brasileiro, ela teve o que nós estamos vendo agora em termos de registro eletrônico, a dificuldade para se implantar esse registro eletrônico no Brasil. E por falta de dinheiro, não, porque muitos têm esse dinheiro e teriam até condição de bancar isso aí, mas quem paga sempre a conta é o pequeno, né? Então, por conta disso, nós estamos aí esperando aí há 15 anos os colegas mais afortunados, né, a esperar que nós façamos. E agora chegou a vez de 0,8% de toda a receita bruta de todos os registradores do Brasil ser deslocado para um fundo esse que sustentará o registro eletrônico, ou seja, que criará uma plataforma nacional de registro, assim como existem nos estados, ou na maioria dos estados, dentre eles o Tocantins e o Mato Grosso, através de suas centrais, que desenvolvem um trabalho muito bom para os nossos padrões, mas que agora, com a cessão da plataforma da Arisp, sob o protesto de muitos de nós, porque lá eles quiseram ficar livres de um abacaxi, e nós nos curvamos para que não fôssemos taxados de pessoas más, né? Acabou acontecendo, mas, mesmo assim, decorridos aí 4, 5 meses, nós ainda não conseguimos sair da estaca zero no popular. O Valdiran, ele é do Comitê de Normas Técnicas do órgão nacional de registro e tem acompanhado de perto esse avanço, ou essa falta de avanço, vamos colocar assim, do ONR no que tange à criação dessa plataforma. Para frente, Helder, por favor, o próximo. Nós tivemos a criação ou a implantação do registro eletrônico através da medida provisória 759. Delas, por uma deferência especial do professor Bastias, lá estávamos representando o Instituto de Registradores do Brasil, isso em 2016. Eu representava os registradores de imóveis do Brasil e o colega Flausilino, a Arisp, de São Paulo, né? Arisp, que tem lá os limites lá de São Paulo. Foram trabalhos árduos, nós tivemos aí 15 versões da medida provisória e, ao final, eles colocaram a medida que queriam, né? A verdade é essa aí. O Valdiran, ele tem uma frase, eu sempre gosto de ouvi-lo, porque ele tem esse estilo Zé de Arimateia também, de falar o que realmente deve ser falado. Nós estávamos lá para engrossar caldo, né? A verdade é essa aí. Eles já tinham tudo isso pronto, né? E vindo lá da colônia, né? E nós estávamos aqui só batendo palmas, participando da reunião, aquela história, pagando o nosso bolso para ir a Brasília, os outros não, certo? Então, isso é coisa que a gente sabe que acontece. Eu não estou aqui fazendo desabafo nem nada, eu estou falando com todas as letras como aconteceu. O objetivo dessa REURB era regularizar a questão lá do plano piloto de Brasília, de regularizar algumas questões aí do Estado Maior aí, da nossa grande São Paulo e de outros mais. E o que aconteceu? O rural, né, a REURB rural já estava pronta também no INCRA, porque vários títulos não estavam mais sendo expedidas em razão de um acórdão do Tribunal de Contas da União que impediu que se expedisse títulos do INCRA, que há muitos anos não acontecia e, de maneira desordenada, aconteceu, e ficaram suspensos. Em razão disso, guardaram as 7 chaves, os 7 primeiros artigos da REURB, e depois, já na última versão, colocaram, talvez para impedir que aquelas 3 ações diretas de inconstitucionalidade interpostas lá no Supremo Tribunal, da relatoria do ministro Fux, presidente agora, que foram transferidas para o ministro Toffoli. Então, há 5 anos, paira no Supremo Tribunal Federal, pairam 5 ações diretas de inconstitucionalidade. E, se declarada inconstitucional essa lei,
Imagine o que vai acontecer com tantas REURBs, né, que já aconteceram nesse país ao longo desse período. A propósito, nós nem sabemos quantas, né, porque não se tem estatística. Quando você pergunta, as pessoas respondem. Foram diversas REURBs, né? Fizeram muitas regularizações dominiais, titulariais, né? Uma REURB, né? No sentido exato do que diz a medida provisória e a lei, foram poucas. Certo é que foi implantado o registro eletrônico, através dessa lei, que entrou em vigor no dia 11 de julho de 2017, através da promulgação pelo presidente Michel Temer. Por favor. Helder? Tá. A partir da legislação, nós tivemos vários momentos onde nós iniciamos com alguns projetos, né? O piloto Conheça o Município a partir do registro de imóveis, da nossa autoria, já naquele ano mesmo, de 2016, visava buscar conhecer o município a partir das matrículas dos imóveis. Hoje temos aqui no Campo Novo do Parecis, cidade onde vivo, praticamente 100% das áreas rurais já referenciadas, com a sua certificação averbada nas respectivas matrículas. Tá? Outras ações desenvolvemos em conjunto com a Unicamp, com o Cadastre da Holanda, que o Gabriel posteriormente vai naturalmente falar a respeito, que foi um trabalho fantástico. Só não foi concluído porque há uma pedra no caminho, né? Uma bendita certidão para fins de regularização fundiária ou de uso capião, 3 anos depois ainda não foi expedida pelo Intermat. É triste, é uma realidade que até hoje nós engolimos, né? Lamentavelmente, eu tenho que falar isso aí, porque isso realmente demanda debates outros aí que precisam realmente um dia ser colocados a limpo, né? A verdade é essa aí. Uma área privada que não precisava de manifestação nenhuma de Intermat, porque privada, o Intermat não tinha e nem tem interesse nenhum nessa área, porque há informação de que 36 municípios têm notícia de que não tem área pública e não se tem acesso a essas áreas. Então, é um negócio assim difícil. Não sei se é só no Mato Grosso que acontece isso aí, mas é triste essa realidade. Nós não temos como saber o que o Estado tem e o particular também, porque há sobreposições de todas as espécies. É lamentável, o Helder depois pode melhor esclarecer essa situação num outro momento. Prossiga, por favor, Helder, só para avançarmos aí e terminar para que os colegas também possam participar. Por favor. Tá. Em 2013, nós participamos em Brasília, liderados pela Receita Federal, coordenado pelo Marco Antônio, auditor fiscal, nosso amigo e parceiro também na Unicamp, que hoje está aposentado, da criação do SINTER, que é esse Sistema Integrado de Terras, né? O objetivo era criar uma base única de cadastros sobre a ocupação do território brasileiro e colocar as informações disponíveis na internet, né? Sonho, né, nosso, que um dia se tornará realidade. O Bastia costuma dizer que, antes de morrer, ele ainda quer ver isso acontecer. É uma camada tributária, de infraestrutura, de registro de imóveis, de ambiental, de planejamento e tal. A conselheira Maria Tereza nos convidou e participamos durante quase um ano de reuniões para localizar as matrículas das terras indígenas de 7 estados da federação, existente em 76 municípios. Ela aposentou, não, ela deixou de ser conselheira e não conseguimos ainda chegar a esse final. E olha que fizemos mutirão para isso, né? Então, vê a dificuldade. Cada instituição brasileira, lamentavelmente, isso não é novidade, porque da Receita Federal nós já ouvimos, o professor Bastia sempre relata isso aí, são mais de 20 cadastros, né? Só de instituições federais. E, quando questionados, estão sempre em construção, em formação, né? Isso desde quando Cabral
invadiu esse território aqui, porque fala-se invasão ou descoberta, né? Até hoje tem tese para todos os gostos, né? Mas até hoje estão realmente. E quando se busca os outros órgãos também, é a mesma coisa. Cada um tem uma parte de cadastro. Eles não se comunicam, não se conectam. E nenhum confia no cadastro do outro. É lamentável, né? O mesmo órgão, num plano vertical e no plano horizontal, acontece a mesma coisa, e ninguém aproveita o que de bom foi feito por aquele outro, né? Eles começam do zero. Estamos a ver aí o CAR, eu não estou aí a criticar, mas o CAR, se tivesse apanhado já do INCRA, né, o que tinha sido produzido, o que foi produzido, nós teríamos alguma coisa de qualidade melhor, né? Onde não teríamos posse, propriedade, terra pública, terra devoluta, privada, misturando rios, estradas. Pasmem, hoje temos aí o DENIT tentando saber onde tem essas estradas, né? No âmbito municipal, estadual, federal. Como é que se constrói aí uma malha fundiária se tem tudo isso ainda nebuloso, né? Não há georreferenciamento de praticamente nada do poder público. É triste essa realidade, né? A lei criada em 2001, até hoje, ela padece ainda de aplicabilidade no tocante às questões públicas. Recentemente, ministrei um curso a convite do Tribunal de Justiça de Rondônia para regularizar as áreas públicas do município de Porto Velho. A maioria dos municípios eles estão ainda em terras da União, né, que naturalmente pertencem algumas ao Exército, à Marinha, à Aeronáutica, e não ainda uma delimitação dessa área. É triste, nós estamos falando de um estado, imagina tantos outros estados aí. As cidades hoje, em grande parte, na Amazônia, elas estão sendo regularizadas agora, as cidades, né? Os loteamentos, de fato, já existentes, estão sendo regularizados com a doação prevista nessa lei 13.465, daquele espaço ocupado pelo município. Município pequeno, de 400 mil habitantes, 300 mil habitantes, é um negócio assim crítico. Em Campinas, o Gabriel tem esse exemplo e essa estatística, né? O que tem de irregularidade nessa situação, a área rural ainda dentro das cidades, né? Que não ainda se desvinculou e não houve ainda o detalhamento com relação ao que é urbano, o que é rural. Por favor, Helder. Daniela Farias, no nosso encontro aqui, nós tivemos, ela falou sobre isso, as áreas do INCRA, né, Gabriel, que estão sendo, não vamos dizer a palavra regularizada, mas estão sendo organizadas, né, na questão do CIGEF. Até eu vou já fazer uma pergunta para você aqui, uma sugestão aqui dentro dessa imagem que você está colocando. Se em 2001 nós temos o início aí do georreferenciamento, evidente, todos aqui, alguns não sabem, mas o georreferenciamento é a questão do território, né? Não vamos adentrar a propriedade, porque ali só precisa de um número de matrícula para fazer a sua certificação, enfim, e se aquela matrícula não for dali, tiver um deslocamento, isso é um outro momento que acho que nós vamos discutir mais para frente. Mas hoje, no contexto geral, você acha que o CIGEF, no tocante às certificações, na organização territorial, o que é a sua opinião aí? Depois eu peço para os demais palestrantes aí. Na sua opinião, teve avanço nesse sentido de território? Eu acredito que muito pouco, Helder, ou quase nenhum. O pífio foi o avanço. O CIGEF ele foi criado, né, para que realmente facilitasse essa tramitação dos procedimentos quanto ao georreferenciamento, que era pessoal, né, e passou a não ser mais pessoal. E o que acontece com isso? Ele parece que dependia de pagamentos para quem promoveu isso aí. Nós estamos falando aqui, eu não digo em off, né, mas sabendo que até hoje, as pessoas que produziram essa plataforma ainda não receberam o trabalho que executaram. E, por conta disso, para se fazer um desmembramento, você tem que cancelar o que já foi feito para iniciar do zero, né? Para fazer uma fusão, a mesma coisa. Poxa,
É um negócio assim que dá na gente uma sensação de desconforto, né? Não se tem uma destinação, digamos, de verba para esse instituto sucateado, né? E aí nós enaltecemos a figura dos abnegados servidores que trabalham a duras penas, às vezes sem computador, outra hora tem o computador, mas não tem a impressora, outra hora não tem a cadeira para ele sentar, e vai por aí afora. Então, nós vimos que, lamentavelmente, esse sucateamento, e nós já visitamos, Gabriel, nós já estivemos lá mostrando como poderia ser resolvido. O Mangabeira Anger e o Edésio Fernandes eles sugerem, se tivéssemos aí umas agências modernas para aproveitar esses bons funcionários e ter aí a liberdade para executar esse trabalho que poderia redundar na solução desse problema todo da regularização territorial, nós já teríamos isso pronto há muito tempo, né? Sem falsa modéstia, com um funcionário aqui no cartório, nós colocamos um município organizado, né? Acredito que se cada colega no seu estado, no país, fizesse isso, nós teríamos resolvido todas essas questões. Claro que com aqueles erros que você colocou, que seriam sanados de outra maneira, mas pelo menos nós teríamos conhecido aí o que é estrada municipal, o que é estrada estadual, federal, rios, áreas privadas, né? Áreas que, né, são terra de ninguém. Essa é uma tese que eu defendo, mas que não vamos avançar nela aqui também. É aquela que não foi discriminada e nem destinada, né? E está por aí alguém ocupando, e ninguém vai dizer que está ocupando porque tem que pagar por ela, né? Então, é um negócio assim complicado. Mas essa é a minha opinião, Helder. Claro, é uma opinião de um cidadão que está vendo a realidade acontecendo. E houve isso que eu falei, né? A boca miúda, é claro, né? O que passa em Brasília, a gente, de vez em quando, fica sabendo, né? Colegas que lá trabalharam, né? O Valdirão, está sem o microfone, vai falar, Valdirão? Estou pronto. Então, vamos lá. Aí está aí o sistema, o CIGEF, você falou no CIGEF, está ele aí. O que ele serve? Né? Descrição ampliada, descrição técnica, a especialidade de fato. Isso é de um advogado, né? A fonte o artigo é do Miguel Neto, é um engenheiro cartógrafo, né? Disponibilizou isso, sempre eu uso nas nossas exposições para mostrar aí como que é feito isso no âmbito registral, né? Esses procedimentos que vêm lá da tecnologia avançada criada aí pelo CIGEF. Ok? A próxima, Helder, por favor. Atual panorama brasileiro referente à atividade notarial e registral. Desde 2011, tem um projeto em tramitação no Congresso Nacional, objetivando fazer com que nós nos tornemos uma autarquia, assim como é a OAB, a CNBB e outras, alterando assim o artigo 236 da Constituição Federal. Esse projeto está deitado em berço esplêndido, né? Desde 2011. Então, tem 10 anos que ele caminha e um dia, naturalmente, pode avançar. Claro que isso vai depender de vontade política para que ele chegue lá. Com isso, nós teríamos aí, talvez, um pouco mais de liberdade para atuar. O que vem a seguir, Helder e demais colegas e pessoas que nos assistem, é que tramita também no Conselho Nacional de Justiça, depois de um trabalho que Valdirão e eu apresentamos lá na Bahia, e que foi recepcionado pela juíza Liz Rezende, que coordenou esse projeto, onde lá no Mato Piba, 2 cidades da Bahia foram passadas a limpo, vamos colocar assim, com matrículas voadoras que estavam a prejudicar a segurança jurídica dos registros, né? Buscou-se fazer o que
anunciamos aí com relação ao nosso projeto Meu Município. É conhecer a realidade. E conhecer a realidade, segundo a disciplina jurimetria, é o primeiro passo para transformar essa realidade. Então, através da estatística, através de ver o que de fato acontece. Sem isso, nós não teríamos realmente condição de dar seguimento ao que lá aconteceu. E isso nos valeu um ponto, né? no relatório do e-business, né? Que é apresentado ao Banco Mundial todos os anos, né? Antes não existe esse serviço, ou seja, a interligação do registro de imóveis com o órgão de mapeamento cadastral. O RI, embora tenha em seu acervo os mapas e planta dos imóveis, não possui um banco de dados para consulta geral. Nós o temos para nosso controle e nos dá a certeza, a segurança de que não estamos recepcionando imóveis de outro município, né? Esse provimento que nós propusemos, a partir desse encontro da Bahia e desse trabalho realizado também por indicação da conselheira Maria Tereza, vai nos permitir mapear a nível nacional as terras públicas, privadas, as terras devolutas, que é uma parte das públicas, né? Mesmo muitos entendendo que ela é também integrante, mas não, ela é uma derivação, né, da pública, tanto dos imóveis urbanos como os rurais. Prossiga, Helder. O próximo, Helder. Esse material será disponibilizado, Helder, para os colegas depois, e quem nos assiste, aí com certeza terão mais oportunidade. Mas então vamos aí, os órgãos, BINCRA, Secretaria da Receita Federal, eles emitem cadastro próprio dos imóveis, não havendo um código imobiliário único. Nós veremos logo a seguir, no artigo da jurista e colega consultora também do cartório lá em Fortaleza, Andréia Carneiro, que isso poderá ser possível agora a partir de um novo mecanismo que a Receita Federal busca também para fortalecer a criação do SINPER. Prossiga, Helder. Você pode avançar, Helder, com todos os slides numa sequência, por favor? Ok? Tá. Andréia Carneiro é a pessoa que cuida desse assunto desde 2019, essa pessoa aí, tá? Nós a conhecemos em 1999, em Vitória, e ela preparava a tese doutoral dela sobre este tema, e ainda está atual. Esse artigo o Helder me mandou ontem, e nós tomamos a iniciativa de inseri-lo como material para que todos consultem e vejam o pensamento da cartógrafa Andréia Flávia Carneiro desde 1999. A lei do georreferenciamento foi promulgada em 2001. Então, antes mesmo, a Andréia já apresentava esse trabalho dela, que se tornou a tese doutoral dela, e nela nós nos miramos por muito tempo, né? Logo depois, através desses trabalhos lá na Unicamp, nós avançamos com as nossas pesquisas. E buscando, antes da Andréia, lá mesmo em Rondônia, o relatório da CPI da ocupação de terras públicas na Amazônia. A motivação desse nosso prazer, desse nosso desejo de avançarmos com as pesquisas, deveu-se a isso, né? Primeiro, conhecer o relator da CPI da ocupação de terras públicas, lá em 97, quando cheguei em Rondônia. Era um jornalista e muitas das coisas que acreditavam que não ia dar certo, eles jogam para os estados da federação que lhes parecem ter pessoas que desconhecem esses assuntos. Então, sempre cassação do Collor, foi Rondônia, né? O relator Amir Lando,
A CPI da ocupação de terra pública também lá de Rondônia e lá de Tocantins sempre buscam, e etc. E tal. Outras coisas eles não mandam para lá, não. Para frente, por favor. Então, os relatos da Andrea, né, estão disponibilizados aí. Prossiga, por favor, Helder. Cadastro territorial multifinalitário, que é esse que o Sinter busca agora, né? Vamos mais para frente. Primeiro cadastro, isso aí eu vi a primeira vez lá na Unicamp, né? Volta, Helder, por favor. Aí. O último slide, aqui. Um bom cadastro de parcelas será o complemento do meu Código Civil para arquivar uma ordem sistemática nas propriedades de terras. É importante que as plantas sejam corretas para servir para a definição dos limites das propriedades e para, assim, evitar futuro litígio. Napoleão Bonaparte, né, lá em 1803, ele já via a necessidade de um cadastro para que não tivéssemos problemas. A Bíblia, se pegar o Velho Testamento também, a gente vai ver lá, não remova os marcos que os teus antepassados colocaram. Então, a gente vê que a história, ela mostra a bíblica, a história do mundo, né, que é desse jeito. Por que não resolvem? Falta vontade política, porque a régua e o compasso está aí, né? Para frente, por favor, Helder. Já tem algum tempo, né, Arimateia? Napoleão teve o sucesso dele porque ele conhecia o território, né? Ele tinha um cadastro próprio. Perfeito. Siga, Helder. Só para a gente concluir aqui. Tá. Esse, então, meu município, à luz do registro de imóveis, as matrículas urbanas aqui, nós, né, já havíamos falado. Isso é de hoje, hein? Todo dia nós temos atualizado esses dados aí. Pasmem que, olha, uma cidade progressista como Campo Novo, nós não temos 30% das benfeitorias averbadas nas matrículas. Aí imagina as cidades antigas, né? Então, há um desinteresse realmente muito grande, mesmo que haja um incentivo maior ainda para que as pessoas busquem regularizar suas propriedades, né? Nós temos aí 1/3 do território que é formado por terra indígena, né? Tá aí, né? Não está georreferenciado até hoje, é do poder público, né? O poder público acho que não tem muito interesse em georreferenciar o que lhe pertence, né? Então, não temos o georreferenciamento dessa área de 276.821 e tantas outras públicas que estão aí no país. Nós temos aqui 800 matrículas aproximadamente ativas no cartório. 76,46% já estão com averbação nas matrículas, né? Temos áreas de estradas, já localizamos aí, né, 0,28% de estradas municipais. E eu digo estradas municipais porque hoje o Tribunal de Contas ele tem batido forte nessa questão, eu uso esse termo popular, mas tem emitido decisões no sentido de não se permitir melhoramentos nas estradas municipais, porque sempre elas interceptam as propriedades privadas, né? E não se teve, nem tem até hoje, um destaque do privado para o público, que só poderia acontecer através de doação, através de uma desapropriação que poderia ser amigável. O fato de ser bem de uso do povo, claro, ninguém vai fechar uma estrada, mas Estado, não é proprietário no sentido jurídico dessa parcela, né, que intercepta as propriedades privadas. Por isso, nas matrículas onde isso acontece, essa área fica perdida lá no meio da matrícula, ou abre-se uma matrícula própria, não há uma determinação de como fazer com essas estradas. Aí imagine, estradas municipais, federais, estaduais, e do Distrito Federal, se somar tudo isso nesse contexto, ele completaria a malha fundiária do país que nós tanto buscamos, né? Temos aí quase 15% das áreas já certificadas, mas desprovidas das matrículas, né? No passado, por falta de anuência, de confrontantes, hoje não mais, porque ainda existe debate sobre isso, um projeto de lei que dispensa, no caso de alienação, desmembramento ainda não. É uma questão polêmica ainda
Nós temos aí vários assuntos a falar sobre isso. O Valdiran tem a posição também nesse sentido e tal. Nós temos aí 21 áreas de posse localizadas. Nenhum deles tem interesse em ir lá no Intermate ou no INCA para dizer que está ocupando essa área, mas tem aí 21 que nós já detectamos aqui, dá 10.697 hectares. Né? Uma área indígena, conforme disse, área arrecadada pelo Intermate, tivemos 8, e títulos deslocados, que é aquele caso aí que a legislação, o provimento aqui da Corregedoria, não esse 40, que já foi modificado para o 42, que prevê a possibilidade de regularização quando não estiver em outro município, na divisa de municípios, né? E também não atingir um limite de 5% ou 10%, salvo melhor juízo. O próximo, Helder, parece que é o último, né? Ok? Por favor. Aí os links, né, onde pode ser encontrado isso aí. Passa os demais, por favor. Só na sequência rápida aí, não tem? Tá, ok. Mais? Ok. É isso aí. Muito obrigado a todos aí por ouvir. Desculpa aí o falatório, né? Porque tentamos aí, de alguma maneira, mostrar aí realidades que vivemos aqui. Muito obrigado aí a todos por assistir, por ouvir. Obrigado, Arimatea. Muito obrigado aí. É interessante quando você faz essa mostragem do município de Campo Novo, que é necessário lembrar, né, que aqui nós estamos falando para o Brasil inteiro, é um município novo, né, Arimatea? Ele veio desmembrado o seu cartório veio desmembrado de Diamantino, depois Tangará, não é isso? E aí depois vem Campo Novo Parecido, não é isso? Ok. E você vê quanto tempo que é? Acho que foi você que fez a instalação do cartório em Campo Novo. Sim, foi instalado no dia 2005? 15 de março de 2004, Helder. É bem novo, 18 anos, né? Então, você já vem abrindo matrícula em cima da 10267. Não, porque grande parte veio de Diamantino e de Tangará de maneira desordenada, né? Nós já tivemos casos aqui de certificação que a matrícula, ou melhor, o imóvel, ele foi plotado aqui, mas ele é lá de Itaúba, 500 quilômetros daqui, né? E só conseguimos detectar através desse aparato que temos aqui, desenvolvido por colegas e também por programas que adquirimos para que isso ficasse localizado. Era comum um vizinho de comarca mais antiga aqui, na prefeitura, pegar uma certidão dizendo que o imóvel era lá, né? Ele fazia a abertura da matrícula lá. Nós já tivemos vários casos desses aqui, né? Para que o ITBI fosse recolhido lá. Tem uma série de outras coisas, né? É lamentável. Isso depois da lei do georreferenciamento. Então, você vê que tudo aconteceu. Valdiran, a serventia do senhor na atividade Tocantins Senhor é Deus, uma serventia? Hã? Senhor é Deus. Exatamente. É uma serventia antiga, não? Qual dessas outras que eu falei? Não, ele perguntou, Arimatea, sobre natividade Tocantins, se é antiga. Tá, sua, desculpa. Natividade Você é careca, cidade... Valdiran. Ele está pensando que você é muito velho, né? Ele me chama de você com cabelo branco. Você é careca, ele... Verdade. Mas o cabelo foi embora cedo. Mas, respondendo a sua pergunta, doutor, a Natividade tem cerca de... Eu agora não estou com os dados precisos, mas ela tem 300 anos. É uma cidade que foi criada, inclusive foi reduto de quilombola. Ela é uma cidade das mais antigas aqui do estado de Tocantins. O cartório foi instalado lá, assim, não tem, ninguém tem um número preciso, alguns falam que foi 1950, mas não há uma data precisa mesmo. Com relação ao tema mesmo da nossa reunião de hoje, nessa conferência de hoje,
Eu queria trazer algumas questões que envolvem cadastro e registro. E aí eu sei que algumas coisas já vamos discordar do meu amigo Arimaté, isso é comum a gente fazer isso. No Tocantins, a gente entende, a maioria dos colegas segue a nossa linha de pensar, de que há uma clara distinção entre o cadastro e o registro, principalmente aquele cadastro sobre a tutela do INCRA e o registro imobiliário. Há algumas questões que, depois da lei do GEL, da lei da certificação geodésica, e eu não gosto muito daquele negócio do GEL, de chamar de GEL, de abreviar, porque tende a diminuir o trabalho que é feito, é um trabalho muito importante, tanto no aspecto cadastral como no aspecto registral. A nossa primeira questão que envolve a polêmica, que envolve o cadastro e o registro, está na questão de vincular o registro ao cadastro. Ou seja, um imóvel nasce aonde o imóvel? O imóvel nasce, na minha visão, é claro, eu vou puxar para nós aqui mesmo, registradores, o imóvel nasce com a abertura da matrícula no registro imobiliário. E aí veio a Lei 10.267, é isso mesmo, né? Lei do GEL, e ela disse que, olha, esse imóvel que já existe, ou seja, portanto, um imóvel que tem matrícula, só é imóvel, é sinônimo de ser imóvel ele ter matrícula. Não tendo matrícula, ele não é imóvel. Ele é um torrão, um pedaço de terra, que pode ser uma posse, pode ter alguma, mas imóvel não é, porque imóvel, segundo a 6.015, é aquele imóvel que está lá catalogado, está lá registrado, tem um proprietário. E por essa razão, por assim dizer, ter matrícula quer dizer ser imóvel. E, partindo dessa premissa, nós temos de entender que quando o INCRA ele faz cadastro de imóveis. Então, ele faz cadastro de algo que existe matrícula, de uma área, de um território que tem matrícula. Por que eu estou falando isso? Porque é comum alguns colegas registradores, inclusive, abraçarem a tese do cadastro superior ao registro, de que eu não posso fazer um cadastro, ou eu não posso fazer um registro, ou seja, um desmembramento, se aquele imóvel que vai surgir a partir desse desmembramento não já tiver certificado pelo INCRA, o que eu discordo totalmente. Só para exemplificar, uma matrícula de um imóvel rural que tenha 1.000 hectares, ela, segundo a Lei 10.267, deve ser certificada para que ela possa ser desmembrada, para que alguém possa vender metade dela, 500 hectares, ele precisará antes fazer a sua certificação junto ao CIGEF INCRA. Perfeito até aí. Agora, o que eu não consigo conceber e concordar é com o argumento de que aqueles 500 hectares que vai virar um novo imóvel, porque vai ser desmembrado, aqueles 500 hectares que vai virar um novo imóvel, ele precisa, antes de ser imóvel, já ter certificação, como condicionante para ser imóvel. Se você pegar a literalidade do parágrafo 3º do 67, acrescido pela Lei 10.167, da 6.015, ele diz lá que é condição para desmembrar, para fusão, desmembramento, remembramento, tem várias situações, e para alienação, em geral, é condição que o imóvel esteja certificado. Qual imóvel? Aquele que existe. Aquele que tem a matrícula número 500. Agora, atendida essa condição, ou seja, aquele imóvel da matrícula 500 está certificado, ele tem 1.000 hectares, está todo certificado, ele pode agora ser vendido
ele pode agora ser desmembrado, ele pode agora ser fundido a um outro, pode haver a fusão dele a outro, e isso não necessita de que aquele resultante, a resultante daquele desmembramento, também tenha certificação. A lei não disse isso em momento algum. Isso, olha, é requisito para que seja desmembrado que você tenha o imóvel de origem, o que existe hoje, a matrícula 500, ela tem a certificação. E alguns registradores, às vezes, cometem esse equívoco e causam um grande embaraço. Por quê? Porque, como o Arimatea colocou, o SIGEF foi pensado, mas não foi concretizado. Ele alcançou aí cerca de 20% do que era pensado, do que foi documentado que ele seria, e ele não virou. Por exemplo, era para estar lá todos os imóveis públicos lá dentro, os órgãos fundiários municipais e estaduais deveriam estar dentro do SIGEF, a Receita Federal deveria estar dentro do SIGEF. Não sei se vocês viram lá no início, quando foi demonstrado como seria o SIGEF, quanto lindo ele era. E virou esse Frankenstein, que, como o Arimatea colocou, alguém, nessa hora que esse imóvel, alguém certifica um imóvel de 1.000 hectares, e aí, por causa de um registrador que se apega a essa teoria do cadastro, ele terá de também certificar os outros 500 hectares. Aí acontece o absurdo. Ele tem de certificar os 1.000, alguns minutos depois ele cancelar a certificação, porque o SIGEF não aceita você certificar aquele imóvel, os outros 500 hectares, que faz parte dos 1.000. Para poder chegar no registrador, ele vai chegar com uma ou com outra certificação lá, daquelas duas que ele fez, cancelada. Esse embaraço todo está sendo criado por alguns registradores. Essa semana mesmo, tive um colega, um cliente nos procurou, porque um colega registrador aqui do Tocantins estava fazendo esse tipo de exigência, que eu entendo equivocado por esses aspectos que eu acabei de colocar. Queria pontuar outras situações também nessa mesma linha da confusão cadastro-registro. Uma outra que eu entendo relevantíssimo é CCIR e o NIRF, inclusive está mudando de nome o NIRF daqui a pouco, já tem uma portaria aí, se não me engano, tem um ato normativo já dando outra conformação para o NIRF. O NIRF é o número de inscrição na Receita Federal do imóvel, número de inscrição do imóvel na Receita Federal, e o CCIR, que é Certificado de Cadastro do Imóvel Rural, que é lá do INCRA, e que, inclusive, é totalmente desatrelado do SIGEF, só estranhamente é relevante falar isso, porque o cidadão atualiza o CCIR e o SIGEF, ou seja, ele pode certificar um imóvel e o CCIR está desatualizado, ou vice-versa. Bom, mas situação que é corriqueira nos cartórios e que alguns colegas também terminam se apegando ao cadastro e esquecendo a função dele registral e fazendo exigência, por exemplo, pega um CCIR e está lá o nome do proprietário do imóvel, João, mas agora o proprietário é Maria. Isso impede o registro, impede a prática do ato registral que o cidadão esteja querendo fazer? A meu ver, não impede. Por que não impede, Valdirão? Primeiro, porque não é requisito para nenhum ato registral. É requisito ter CCIR, não ter CCIR atualizado. Bom, Valdirão, mas precisa estar do ano, sim. Precisa o CCIR ter atualizado nesse sentido. É que ele exista. Porque se ele foi lá do ano passado, ele já não existe mais. Ele é emitido cada ano, tem a sua emissão. Bom, está em nome de alguém, do João ou de Maria, não é condição para você fazer seu ato registral. E mais um detalhe, é cadastro mesmo de quê? Eu costumo perguntar isso quando os colegas me fazem essa pergunta. Se pode fazer o ato ou não. Eu pergunto, é cadastro de quê mesmo? Cadastro de imóvel rural, não é? Certificado de imóvel rural. Não é da pessoa, do proprietário, do dono do imóvel rural, não é.
é do imóvel rural. Então, se está identificado o imóvel rural lá, atendeu os requisitos para você dar prosseguimento no seu ato. Outra situação importantíssima com relação a isso, a gente sabe a dificuldade que o fazendeiro, o proprietário do imóvel rural tem para obter um CCIR. Aí você descobre a seguinte situação. O cidadão tem uma matrícula de número 500, eu gosto sempre de citar a matrícula com o número 500. Ele tem a matrícula número 500, que tem o CCIR, perfeito. E ele está agora adquirindo a matrícula do lado, a 501, que é contíguo e que não tem CCIR. Chega no tabelião para lavrar a escritura, ou no registrador para fazer o registro, e o registrador vai impedir esse ato, ou o tabelião vai impedir a prática desse ato negocial, que se não fizer, vai existir do mesmo jeito e vai existir de forma irregular. Vai impedir esse ato, porque na visão dele é preciso ter CCIR dessa matrícula. E aí já é uma confusão, porque nós estamos falando de cadastro. O CCIR segue o Estatuto da Terra, não segue a 6.015. Portanto, para eles, o que é imóvel? O imóvel é aquela área produtiva do cidadão, ou seja, aquele território, aquele perímetro em que alguém produz lá. E eu estou falando aqui de improviso, tá? Então não estou citando nada, nenhum termos técnicos, e até mesmo que o objetivo é para que os colegas que não sejam especificamente da área possa compreender o nosso raciocínio. Mas, voltando à questão do CCIR, é possível, Valdirã, ter um CCIR que tenha mais de uma matrícula? Toda hora. Você vai pegar aí o CCIR, tem um espaço enorme, se você pegar no formulário, ele tem um espaço enorme lá para você colocar 50 matrículas lá, informar várias matrículas. Então, o que você deve fazer, Valdirã, nesses casos? Eu aconselho o cidadão, lavra e faz constar lá que tem o CCIR, matrícula vizinha, contígua, vai virar o mesmo proprietário, consequentemente, ele faz a atualização do CCIR a posterior, a lavratura do ato, e está suprida a necessidade de CCIR, porque o CCIR é um cadastro daquela unidade produtiva, não especificamente de uma matrícula. Bom, além dessa questão, a gente verifica também esse mesmo apego a esse formalismo, impedindo a validação, a regularidade desse negócio, do negócio jurídico, quando se diz respeito ao CAR, Cadastro Ambiental Rural. Cadastro Ambiental Rural acontece a mesma coisa, pelo menos aqui no Tocantins. Há alguns colegas que têm a ideia de que o registro de imóveis ainda cuida do licenciamento ambiental, do aspecto ambiental, quando sabemos que a gente, com o Código Ambiental, essa atribuição nos foi tirada, permaneceu aí apenas por um princípio da concentração na matrícula de todos os atos do imóvel, aquele dever de você averbar, porque a averbação aí não é taxativa, então é possível você fazer averbações dos ônus ambientais que alguém contratou junto ao órgão ambiental ou que a lei o obrigou a ter esse ônus por força da própria disposição legal. E aí vem uma situação que está acontecendo demais aqui no Tocantins, não sei se aí no Mato Grosso, Arimatea, Eldas, está acontecendo também. Imóveis rurais que, num certo período, fez o cadastro para atender às obrigações ambientais antes do Código atual, e a sua reserva legal era de 50%. Após a entrada em vigor do novo Código Ambiental, a reserva caiu para 35%, ou outro percentual. E aí
vem a seguinte situação que eu estou recebendo aqui bastante, e tenho negado. O cidadão chega querendo que se faça uma desaverbação ou cancelamento da averbação da reserva legal que ele tinha de 50 para passar a ser de 35. Ou a averbação do CAR e como forma de cancelamento daquela averbação anterior. E aí é bom que se diga para os colegas registradores e para aqueles criadores dessas teses, é que, primeiro, a averbação ela não constitui um direito no registro de imóveis. Em regra, uma averbação noticia algo que aconteceu fora do registro de imóveis, noticia na matrícula do imóvel. Em matéria ambiental, por exemplo, no CAR, o que eu faço? Eu não faço o CAR, eu não faço a obrigação ambiental, eu só simplesmente noticio que você fez isso junto ao órgão ambiental. Eu só dou essa notícia na matrícula. Então, o registrador, nesse momento, ele só está noticiando uma coisa que aconteceu fora. Você fez um acordo de reflorestamento. Antigamente chamava terrar, não sei se ainda chama, tem essa sigla. Esse acordo é um ato bilateral que você firmou com o órgão ambiental. Foi noticiado na matrícula porque pretendia se dar uma publicidade na matrícula desses ônus ambientais, até mesmo porque, como sabemos, os ônus ambientais acompanham o imóvel, não o proprietário. Muda de proprietário, continua tendo os ônus a serem cumpridos. Bom, além dessa questão da desaverbação, aí vem a seguinte situação, que é o meu argumento. Como sabemos, a legislação ambiental ela não permite a norma mais nova ela venha em prejuízo do meio ambiente. Então, jamais, assim, no meu entendimento, jamais poderia ocorrer de uma reserva legal que era de 50% passar a ser de 35%. Eu sei, vão dizer, mas Valdirã, aquele cidadão que se preocupou no ano 2010 de atender a legislação ambiental, de seguir todas as obrigações, foi lá e averbou os 50% da reserva legal. Esse cidadão agora tem o vizinho dele que nunca ligou para isso, nunca se importou de cumprir a legislação ambiental. Esse vizinho vai ficar com 35% da área dele só comprometida. E ele, por ser um bom cumpridor, um cidadão de direito, um bom cumpridor das normas, está com o seu 50% comprometido, porque, na sua tese, a reserva legal não pode ser diminuída. Bom, é um problema que não é para mim, para eu resolver. Eu sou cumpridor da norma, não sou. Eu não posso analisá-la nesse aspecto e dizer, não, ela não é justa e por isso não vou aplicar. Não. Infelizmente, os princípios constitucional é de que a norma ambiental ela só vai melhorando a situação do meio ambiente, não o contrário. Ela não pode prejudicar o meio ambiente, a norma mais nova. Além desse fato, aí vem o aspecto formal, que é desaverbação. Não existe porque eu estou simplesmente noticiando um ato externo na matrícula. Mas está surgindo bastante isso aí. Você conhece só uma parte, permite? Sim. Eu vivi em Rondônia. Em Rondônia, assim como Tocantins, 80% é o limite, né? Depois de algum tempo. A medida provisória lá de 2000, 2001 também. Acontece o seguinte, isso era comum, as pessoas aparecerem, inclusive com área descrita da seguinte forma, 20%, 80% averbado na área X, sem delimitar onde é que estava aquela área de reserva legal. O primeiro georreferenciamento do Brasil foi aqui em Campo Novo, certo? Foi lá em 2004, logo no início de 2004, quando foi regulamentada a lei, que foi em 2002, né? E depois vieram algumas portarias mudando decreto, que no Brasil é isso, né? O ordenamento jurídico é assim, uma portaria altera um decreto altera uma lei, né? E nós vamos navegando nesse mar.
Certo que, com essas alterações, 2004 praticamente foi o marco para se promover as averbações. E, naquela época, o engenheiro geomensor, que era de Brasília, ninguém fazia isso fora de Brasília, porque não tinha técnico para isso, aqui em Mato Grosso, não tem lugar nenhum, ele fez o destaque de 7 reservas legais dentro de uma propriedade muito grande, né? E eu promovi as averbações, delimitando cada uma dessas reservas, né? Tudo com mapa, memorial descritivo, um negócio assim da época fantástico, né? Mas, voltando em Rondônia, era comum as pessoas buscarem isso, né? Para delimitar essa área e tal, coisa que veio acontecer aqui em Mato Grosso, com base nesse referenciamento primeiro aí. Assim, eu recomendava que eles buscassem o órgão, né, ambiental para que lá editasse um termo, no caso, de reratificação daquilo ali, para que eu Exatamente. assim procedesse. Em muitos casos, eles iam e conseguiam, né, delimitar a área, e contratavam um engenheiro florestal, que fazia, etc. E tal. Ainda não se exigia, naquela época, em 1997, 98, o GEL, por não existir a lei. Mas depois, aqui no Mato Grosso, começaram a surgir isso também, porque aqui o limite é 35%, né, e não 80%. Estamos aqui numa área de transição. Aqui o 100 Tocantins quilômetros também, olha, daqui, Matheus. Brasnorte é 80%, aqui 35%. E aí, aquela mesma história que você está contando, eles queriam aumentar, queriam diminuir, eu falei, tudo bem, é só você me trazer aí um termo de reratificação e nós vamos fazer. Ah, mas o cara, eu falei, cara e nada, para mim é a mesma coisa com relação a isso, né? No popular. E até hoje eu tenho lá minhas dúvidas. O cara ele veio para explicar ou para confundir, né? Confundir. Então, Não, a reratificação desse termo nos parece, né, a medida correta, se a pessoa insistir, é claro. eu vou pelo lado contratual. Eles fizeram um termo anterior, teve um lado que propôs, um lado que aceitou, um ato bilateral, foi firmado, levou ao registro de imóveis, e o registro de imóveis averbou isso lá. Agora, querem fazer alguma alteração? Não é no registro de imóveis. Faça lá com quem você firmou, faz um aditivo com o nome que queira dar, e o registro de imóvel novamente noticiará, olha, aquele termo lá que tinha essa conformação, agora tem essa. Mas não pode ser feito direto pelo registrador, porque o registrador não é a parte que vai figurar num dos lados desse termo, desse aditivo, desse acordo, desse ajuste que eles fizeram lá. Bom, então essas questões, às vezes, traz uma certa confusão com relação a cadastro e registro, e que, às vezes, o próprio registrador tende a meio que ficar preso ao registro, defender mais o registro do que ou defender mais o cadastro do que propriamente o registro que ele faz. Por essa razão que eu quis trazer esses dois detalhes aí para acrescentar aí no que o Arimatea bem expôs. E o Gabriel, se caso queira, a palavra está contigo. Gabriel já está dando os pulos dele lá. Quando eu lembro aqui Coalizão Brasil, né, Gabriel? Já começa. Mas vamos lá. Obrigado. Obrigado, pessoal. Deixa eu fazer só uma pergunta. Você está na área de transição também, Valdirão, o seu município? Não, aqui o Tocantins quase todo ele é 35%. Nós temos uma pequena parte do Tocantins, bem pouca mesmo, que é o mesmo bioma da Amazônia, e aí o 80%. Fica à vontade para suas manifestações. Não, beleza, pessoal. Primeiro, agradecer o convite. A gente não teve muito tempo de se preparar para essa conversa, mas sempre que o assunto é cadastro e registro, a gente tenta contribuir um pouco com essas discussões, sempre trazendo esse lado mais teórico, acadêmico aí, que a gente, enfim, sempre fez parte dos nossos estudos, dos nossos trabalhos, né? Então, só para explicar um pouquinho do contexto, né? Então, a gente vem dessa linha de teoria da governança de terras, da administração de terras, do território, né, por assim dizer. E toda o fundamento
fundamento, né, teórico por trás disso, ele pressupõe cadastro e registro num espelho igual, né, numa mesma, vamos dizer, num mesmo sistema integrado e casado de uma forma perfeita, né? Tanto que na teoria, na literatura internacional, se vocês forem ver, o pessoal trata só como registro, né? Porque muitos países, cadastro e registro é feito pelo mesmo órgão, é uma coisa indissociável. Por exemplo, na Holanda, nos países latino-americanos, aqui isso já é diferente. Tem a estrutura do registro separado do cadastro, né? O registro, como nossos bons doutores aqui, né, sempre salutaram, que é o que dá o direito, de fato, reconhece o direito real, né, sobre a propriedade, e o cadastro é a identificação geoespacial do imóvel, né, tem diferentes funções, etc. Como a história do registro ela foi, apesar aí de ser um processo evolutivo longo, né, o Arimateia até abriu com esse processo histórico, ele foi até um pouco mais harmônico do que o lado do cadastro, né? Então, a história legal do registro ela foi evoluindo, né? Como o Ariel até está falando, desde do registro do vigário ali, depois no manuscrito à mão, até chegar hoje no Operador Nacional de Registro Eletrônico e tal. O cadastro ele foi feito ad hoc, né? À medida que a demanda do Estado brasileiro foi, enfim, foi necessário para imposto, depois para questões produtivas, de definição de colheita do ano, etc. Então, a parte do cadastro brasileiro acabou ficando mais capenga, né? Então, a gente tem hoje vários cadastros, nenhum deles se comunica. O CAR é um reflexo maior desse problema, vamos dizer, porque como você não tem o direito associado àquela parcela, você tem sobreposição de funções, de pessoas, de cadastros, de terras públicas com privadas, né? Como você tem esses dois elementos andando de maneira, enfim, desparcerada, a gente acaba tendo série de fatores que causam essa debilidade da governança de terras, que a gente tanto fala, né, na nossa literatura.